A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Já olha para o irmão que está do seu lado, já cumprimenta ele, fala com ele. Fala, você veio no melhor lugar nessa noite. Não tem outro lugar melhor para você estar do que adorando no santo nome do Senhor. Se coloca de pé, por favor. Já feche seus olhos. Levante sua mão sem ira e sem contenda. Vamos adorar o santo nome do Senhor. Seu amor pagou tudo, pra que meu coração se entregou em uma cruz. Me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Seu amor pagou tudo, porque meu coração se entregou em uma cruz. Me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Graça, favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça. Adoro o santo nome do Senhor nessa noite, porque Ele nos deu a graça que precisamos e hoje desfrutamos dessa graça maravilhosa. Oh, aleluia! Seu amor pagou tudo, e meu coração se entregou em uma cruz. Me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Seu amor pagou tudo, pra ter meu coração se entregou em uma cruz. Me deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte. Graça, favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu. Ele me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Graça,
favor de Deus e merecida graça que alcançou a minha vida e me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, ele me deu a graça. Só igreja. Graça, favor de Deus imerecida graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça. Aleluia! Preço pago, está consumado, não por prata ou ouro, mas pelo teu sangue, cordeiro. O véu rasgado, acesso liberado ao novo e vivo caminho aberto por ti. Hoje eu posso me achegar, em espírito adorar, teu perdão me faz estar no santo dos santos. Hoje eu posso me achegar, tua presença é o meu lugar. O seu sangue me fez livre, posso cantar. Santo és o Cordeiro, digno de honra e louvor, és exaltado e engrandecido para todo sempre. Te adorarei, Santo, Santo és o Cordeiro, digno de honra e louvor, és exaltado e engrandecido para todo sempre. Te adorarei, preço pago, está consumado, não por prata ou ouro, pelo teu sangue, cordeiro. Véu rasgado, acesso liberado ao novo e vivo caminho aberto por ti. Oh, glória!
Hoje eu posso me achegar e em espírito adorar. Teu perdão me fez estar no santo dos santos. Hoje eu posso me achegar e em espírito adorar. O seu sangue me fez livre, posso cantar. Santo és o Cordeiro, digno de honra e louvor, és exaltado e engrandecido para todo sempre. Te adorarei, Santo. Santo és o Cordeiro, digno de honra e louvor, és exaltado e engrandecido para todo sempre. Te adorarei. Oh, aleluia. Teu sacrifício, Senhor, nos deu condição de chegarmos aqui, Pai. Oh, aleluia. Como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, Senhor. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Sacrifício perfeito, sumo sacerdote, Jesus, sacrifício perfeito, sumo sacerdote, sacrifício perfeito, sumo sacerdote, sacrifício perfeito, sumo sacerdote, Jesus, Santo és o Cordeiro, digno de honra e louvor, és exaltado e engrandecido para todo sempre. Te adorarei, és exaltado e engrandecido para todo sempre. Te adorarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um amigo que se chama Jesus Cristo.
Fala pro irmão que está do seu lado. Você tem um amigo que se chama Jesus Cristo. Vou te ensinar uma música essa noite que eu acho que você não conhece. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Oh! Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Toca de filme essa noite. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você crê nisso? Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. E o quê? Vamos lá de novo. Conheci um grande amigo. Tá ficando bonito, hein? Ele é filho de Deus. Qual o nome dele? O seu nome é Jesus Cristo. Então, nele a gente pode confiar. Oh! Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Olha pro seu irmão e fale assim com ele. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Então cante comigo. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Oh, glória a Deus! Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Eita glória! Graça e paz, amém? Você está bem? Eu sei que ele pediu para você sentar, mas eu vou pedir para você levantar. Levante por dentro e levante também por fora. Porque hoje é uma noite pela qual a palavra de Deus vai ser ministrada. E nós devemos gerar expectativa nessa palavra, porque essa palavra ela é viva, essa palavra ela é eficaz, ela tem o poder de mudar qualquer situação na minha e na sua vida. Então nós temos motivo de sobra para celebrar esse Jesus. Nós estamos aqui porque Ele vive. Nós estamos aqui porque Jesus está vivo, querido. Eu não sei se você lembra do seu passado, mas eu sei de onde Ele me tirou. E
E hoje eu posso levantar as minhas mãos santas, sem medo, sem culpa, sem condenação, sabendo que Deus responde, que Deus ouve o louvor que nós ministramos a Ele nessa noite. Eu não sei, querido, qual a sua expectativa. Eu não sei o que tem tentado te paralisar. Mas deixa eu te dizer, olha para Jesus, olha para o seu sacrifício. Ei, Ele já pagou o preço. Hoje eu e você somos livres. Hoje eu e você podemos todas as coisas dEle. Nele nós nos fortalecemos. Nele nós nos revigoramos. Nele há alegria completa. Ei, nele há a paz que você procura. Ei, a provisão está nele. A provisão não está na economia. A provisão não está no seu braço, não está no seu doutorado, não está no seu mestrado. Ei, a sua provisão está em Jesus. Ei, aquele que tem Jesus tem tudo, querido. Vamos lá então, de novo. Vamos embora, vai, canta aí. Homem. Vamos cantar de verdade agora. Não foi só um ensaio. Ei, esquece lá fora, querido. Vai vir uma palavra agora da parte de Deus que tem o poder de mudar a sua vida. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós nos alegramos nessa noite. Aleluia! Aleluia! Conheci um grande amigo. Tá bonito, hein? Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Então cante comigo! Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Oh! Nele a gente pode confiar. Celebre! Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, irmão. Agora você pode se assentar de verdade. Eu não sei qual a sua expectativa, querido, mas eu já recebi muito hoje. Eu não sei qual o motivo pelo qual fez você chegar aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que toda vez que nós estamos expostos à palavra de Deus, e nossos ouvidos estão inclinados àquilo que Deus está dizendo, uma palavra vindo da parte de Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Eu não sei qual é o seu relatório, mas eu sei o relatório de Deus ao seu respeito. E eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito de relatórios, a respeito de gigantes, a respeito de circunstâncias, a respeito de coisas que têm tentado nos paralisar. Mas eu já quero te dar uma boa notícia, isso não pode te paralisar.
porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ei, querido, muitas vezes as pessoas perguntam, vocês lá no Verbo da Vida, vocês não fazem culto de libertação? Aí eu falo, fazemos sim, todos os nossos cultos são cultos de libertação. Porque o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. É ela que vai te libertar, é a palavra de Deus. Então, querido, se tem algo tentando te aprisionar, o que liberta é a palavra de Deus. Ei, não tem mágica, não tem pessoas nenhuma que pode fazer somente aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. E a melhor notícia que eu vim para te dar nessa noite, está tudo pronto. Deus não vai fazer mais nada. Não sei se isso te escandaliza, se isso te anima ou se isso te entristece. Mas Deus não vai fazer mais nada. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez enviando Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ei, quando Jesus, querido, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, inaugurou, querido, uma nova aliança, baseado em superiores promessas. Na antiga aliança, nós vemos as pessoas não tinham muito a concepção de quem era Deus, atribuía tudo a Deus, porque eles não tinham conhecimento de que o diabo que é ruim, que o diabo que causa enfermidade, que o diabo que vem para matar, roubar e destruir, eles atribuíam tudo isso a Deus. A matéria que mais me impactou no Rema, o Rema, nós falamos muito do Rema, porque o Rema é um estudo bíblico da palavra durante 2 anos, onde essa palavra é revelada em nossos corações, onde sofismas, onde engano, onde religiosidade é dissipada pela palavra de Deus. Por isso nós falamos do Rema. Mas a matéria que mais me impactou foi o caráter de Deus. Porque eu não tinha o conhecimento de quem Deus era, então eu atribuía tudo a Deus, as coisas boas e as ruins. Se Deus quer assim, quem pode ir contra Deus? Mas nós sabemos através das Escrituras, querido, que da parte de Deus só pode vir coisas boas. Da parte de Deus, querido, existe paz, existe alegria, existe tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Então nós não podemos mais atribuir a Deus, querido, coisas ruins, porque Deus é um bom Pai. Ele é tão bom, querido, que Ele enviou Jesus Cristo, aquele que Ele tinha de melhor, para nos resgatar. Colossenses fala isso, que Ele nos resgatou, Ele pagou o preço pelo meu e o seu resgate. Colossenses 1,13, para quê? Para que hoje nós pudéssemos viver, querido, uma vida baseada pelo amor. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Números, capítulo 13. Vamos começar por aqui. Essa é uma noite de libertação. Fala comigo, essa é uma noite de libertação. Eita glória! Números capítulo 13, eu não vou ler tudo que eu precisaria ler, querido, mas você pode anotar ou você pode deixar marcada a sua Bíblia, para que você possa ler, querido, na sua casa e inclinar os ouvidos para aquilo que você está lendo em voz alta. Números capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés, fala comigo, o Senhor disse a Moisés, isso mesmo. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Verso 3. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Não vou ler aqui, queridos, os chefes das 12 tribos que foram enviadas para espiar a terra de Canaã. Eu quero pular com você agora o verso 17 do capítulo 13 de Números. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Verso 18. Vejam como a terra é, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Versículo 19. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não,
Sejam corajosos. Fala comigo, sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. Aí, ó, filho, nome para criança aí, Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construído 7 anos antes de Zoar, no Egito. Verso 23 nos diz o seguinte: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho de uva pendurado de uma vara. Colheram também romãs e figos. Você concorda comigo que a terra era boa? Que eu não sei hoje qual a qualidade da uva que você tem consumido, mas até agora eu não vi 2 pessoas carregando um cacho de uva. Isso significa que é algo grandioso, sim ou não? Que a terra era boa, sim ou não? Que produzia em conformidade com aquilo que Deus disse, sim ou não? Mas olha só o relatório, fala comigo, relatório. Versículo 26, eu estou lendo a minha Bíblia na versão NVI, amém? Nova versão internacional. Se a sua for um pouquinho diferente, você presta atenção que o significado, ou seja, aquilo que Deus quer transmitir, vai ser transmitido no seu coração, amém? Versículo 26 diz o seguinte: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos delas. Mas, olha só, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muitos grandes. Vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. Eu quero parar com você aqui. Quero parar um pouquinho com você aqui, querido, para nós vermos o que aconteceu. Deus instruiu a Moisés a levantar um chefe de cada tribo. Tinha 12 tribos. Então foram enviados 12 chefes de cada tribo para espiar a terra de Canaã. A terra que nós vivemos hoje, querido. Ei, a terra pela qual as bênçãos do Senhor correm até nós e nos alcançam. A terra que nós plantamos e nós colhemos infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Eu e você não estamos mais nessa situação de entrar na terra prometida. Porque uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já estou desfrutando dessa terra, pela qual eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que eu faço não determina, querido, quem eu sou. Mas quem eu sou determina aquilo que eu vou viver. Então eu preciso, querido, ter a concepção de que Deus está comigo em todo o tempo. Que se Deus diz algo para mim fazer, independente de qual seja o gigante, independente de qual a circunstância, Ele não vai me abandonar no meio do percurso. Ele que deu a palavra, Ele vai velar para que a sua palavra seja cumprida na minha e na sua vida. Ou seja, nós não somos órfãos, nós não estamos desamparados. Pelo contrário, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Mas 10 pessoas, se você parar para ver aqui, 10 chefes de tribos. Deixa eu falar para você, esse pessoal, querido, eles foram conduzidos do Egito, aonde, querido, tinha uma nuvem
de sombra, quando o sol estava quente e à noite tinha uma coluna de fogo, caía maná do céu, eles tinham provado de milagres da parte de Deus. Mas quando Deus falou para que eles fossem, um de cada tribo, eram homens que já eram experimentados, querido, eram homens que já tinham concepção de milagres que Deus já havia feito. E o mesmo Deus que fez milagre no passado faz hoje. O mesmo Deus, querido, que transforma no passado, transforma hoje. Ele não mudou, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Mas muitas vezes o relatório que nós damos não está em conformidade com a palavra de Deus e ele fica impedido de fazer aquilo que ele prometeu na minha e na sua vida. E isso é muito sério. Se você parar, só Josué e Caleb tiveram um relatório positivo. Enquanto as pessoas estavam olhando para o problema, Josué e Caleb estavam olhando para a uva. Enquanto as pessoas olhavam para o gigante, Josué e Caleb olhavam para a provisão. Enquanto as pessoas olhavam para as adversidades, Josué e Caleb, a Bíblia vai dizer que eles tinham um espírito diferente. Um espírito que eles não falavam o relatório humano, mas o relatório que veio da parte de Deus. E isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Eu não sei, querido, se você tem enfrentado algum gigante. Eu não sei se você tem enfrentado alguma oposição, mas deixa eu te falar, se você tem enfrentado gigante, se você tem enfrentado oposição, significa que você está no caminho certo. Não significa que é o fim, querido. Você não é o relatório. Deixa eu te dizer, querido, nessa noite, o relatório não tem o poder de mudar a palavra de Deus. Mas Deus, através da sua palavra, tem o poder de mudar qualquer relatório. Eu não sei se isso te alegra, querido, mas nós não somos um relatório. Nós não somos um diagnóstico. Nós não somos uma impossibilidade. Pelo contrário, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E o que Deus diz que eu sou? Por isso eu preciso estudar as Escrituras. Por isso eu preciso me esmerar, querido, em ouvir a palavra de Deus, para que essa consciência seja gerada no meu coração, para que eu não venha simplesmente ficar falando relatórios. Amém. Porque toda vez que eu falo relatório, eu estou dizendo que o relatório é maior do que Deus. E isso não é verdade. Nós sabemos através da palavra que Deus é maior, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é majestoso, que Deus é grandioso, que Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Então, querido, de uma vez por todas, para de olhar para o relatório. E olha para a promessa que Deus deu ao seu respeito. Olha para a terra, olha para a uva. Esquece, querido, do passado. Pessoas aprisionadas ao passado. Você não tem o poder de mudar o seu passado. Você não tem o poder de acrescentar algo nenhum no seu passado. Mas aquilo que você está dizendo hoje tem o poder de mudar o seu futuro. Então precisamos falar as coisas certas, precisamos dizer a palavra. Hoje você é resultado do seu pensamento. Amém, amém. Eita, eu sou resultado do meu pensamento? Você é resultado do seu pensamento. Porque você já parou para pensar naquilo que você tem pensado? Ei, querido, uma vez que eu penso sobre algo, e esse algo cai em meu coração, automaticamente eu vou falar. E a Bíblia fala que a boca fala daquilo que nós estamos cheios. Então nós precisamos pensar certo. Uma vez que eu penso certo, querido. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Romanos que eu preciso renovar os pensamentos com a palavra de Deus. Para que possamos experimentar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Então, queridos, ninguém vai fazer por mim e por você aquilo que só eu posso fazer por mim. Pessoas muitas vezes jogam culpa em Deus. Estão com planos fracassados, com planos frustrados, porque estão olhando para o canto errado. Porque não estão olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pessoas destruídas muitas vezes, eu não sei qual é o quadro, eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é a sua cultura, eu não sei qual é a sua família, eu não sei de onde você nasceu.
Talvez você seja fruto de um estrupo. Talvez você foi espancado quando pequeno. Talvez seus pais se separaram quando você era muito novinho. Talvez você foi criado com uma avó. Talvez você foi criado em um orfanato. Eu não sei qual é o quadro, eu sei qual é o meu quadro. E uma vez que Deus mudou o meu quadro, Ele é poderoso para mudar o seu quadro também. Mas o que nós não precisamos e nós não podemos mais fazer, querido, é ficar nos alimentando do passado, jogando a culpa em pessoas, sendo que Jesus já veio para pagar um preço pelo qual hoje eu posso andar em novidade divina. Todos os dias, querido, solta isso de uma vez por todas. Não fica carregando pesos, não fica embaraçado, querido, no passado. Se livre disso, querido. Deus, através da sua unção, através do Espírito Santo, tem o poder, querido, de mudar, de, se preciso for, sarar feridas na sua mente, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas muitas vezes as pessoas estão aprisionadas, querido, em passado, em coisas que não vão mudar. O passado, querido, ficou para trás. O apóstolo Paulo mesmo bem disse, esquecendo as coisas que para trás ficam. Avancemos para o alvo. Nós temos uma corrida, nós temos uma jornada proposta da parte de Deus, que já está pavimentada por Jesus, e o Espírito Santo está esperando eu e você falar aquilo que nós queremos para que a palavra se cumpra na minha e na sua vida. Mas muitas vezes estamos falando o relatório. Pessoas chegam para mim, queridos, e falam, há 15 anos eu estou passando por isso. Você não sabe, aquele espírito de espírito pobre, imundo e diabólico. Aquele espírito, querido, que a pessoa quer ser acalentada na alma, quer ser massageada na alma. Isso não muda a pessoa. O que muda a pessoa, querido, é a palavra de Deus. Querido, não sei qual é o problema, não sei qual é o caos, não sei qual é o gigante, mas esse gigante vai cair nessa noite. Não é porque eu estou ministrando, querido, porque a unção, querido, que carrega essa palavra. Ela tem o poder de entrar em áreas que homem nenhum pode entrar. Ela tem o poder de entrar em áreas que médico nenhum pode entrar. Ela tem o poder de entrar em áreas que economista nenhum pode entrar, querido. Essa palavra funciona. Essa palavra é a verdade final sobre todo e qualquer relatório. Todas as coisas estão passivas de mudança, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Querido, eu não sei se você já provou algo da parte de Deus. Querido, não esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Timóteo, muitas vezes, ele não teve uma imposição de mãos. E o apóstolo Paulo falou, lembra, Timóteo, da sua avó, lembra da sua mãe, lembra do que aconteceu com elas. Para quê, querido? Para que ele saiba que se fez por elas, vai fazer por ele também. Se Deus foi com você o ano passado, há 10 anos atrás, eu não sei o que você precisava, o que aconteceu, houve uma reviravolta na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus permanece o mesmo hoje. Mas muitas vezes o ser humano é tendencioso a esquecer das coisas boas. Muitas vezes ele esquece muito rápido das coisas boas e quer focar em algo que não deu certo. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas olham para uma coisa que não deu certo e esquecem das 99 que deram certo. Gratidão abre portas para viver o sobrenatural na nossa vida. Eu e você precisamos regar a gratidão dentro do nosso coração todos os dias. Eu acredito que você tem alguma coisa a agradecer por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas muitas vezes nós focamos, queridos, somente naquilo que não deu certo. Se aquilo não deu certo ainda, porque vai dar certo. O que nós precisamos fazer é perseverar e nos manter com a confissão certa. É não falar conforme os 10 falaram. Me fala aí o nome dos 10 que deram o relatório negativo. Ninguém nem lembra, querido, desses 10. Mas dos 2 que deram o relatório positivo, Josué e Caleb, nos inspiram ainda hoje.
Se você parar e ler Josué capítulo 14, você vai ver que foi só os 2 que entrou na terra. Que os outros 10 não entraram na terra. Por quê? Porque eles falaram negativo, porque eles falaram relatório, porque eles ficaram impossibilitados de entrar na onde Deus falou que eles entrariam, por causa de relatórios negativos. Efésios capítulo 4, versículo 29, a palavra de Deus nos instrui que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra negativa. Ei, você não pode falar aquilo que você está vendo. Você precisa falar aquilo que você está crendo, aí você vai ver aquilo que você está dizendo. Para de dizer a falta. Diga obrigado, Pai. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, pare de falar falta. Deus, olha só, Deus. Aleluia. Aquele que nos criou, ele nos ensinou a viver uma vida de vitória. Se você parar e observar Gênesis capítulo 1, Deus se deparou com um caos, com uma impossibilidade. Mas Deus não falou o caos. Deus não falou a impossibilidade. Deus falou, haja luz, e houve luz. Então você precisa dizer nessa situação, haja luz. E o que é luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa então fazer o quê? Jogar a palavra naquela área que aparentemente não está funcionando. Uma vez que eu jogo a palavra naquela área que não está funcionando, o reino dos céus, tudo começa a cooperar para que aquilo venha a acontecer. Eu não sei o que precisa ser mudado. Eu não sei o que precisa. Eu não sei se precisa ser criado. Eu não sei se precisa ser inventado. Eu não sei se você precisa se deslocar de um país para o outro, de uma região para outra. Eu não sei o que você precisa fazer. Mas essa palavra tem o poder de ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado para você viver uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. O que eu e você precisamos fazer é nos manter firme na promessa que Deus nos deu. Parar de olhar para as circunstâncias. Nós não podemos ficar olhando para o lado. Nós não podemos ficar mais embaraçados com coisas que nos paralisaram no passado. Precisamos avançar. E deixa eu falar, só vamos crescer quando nós decidirmos crescer. Ninguém vai ler a Bíblia por mim. Ninguém vai orar por mim. Eu sei que na igreja existe a imposição de mãos, eu sei que é bíblico isso, mas na hora da adversidade, querido, vai ser eu, Deus e a circunstância. E a qual eu olhar e a qual eu dizer vai ser aquilo que eu estou dizendo. Se eu falar a circunstância vai ficar gigante. Eu não sei se você já parou e já aconteceu isso com você, mas eu quero abrir meu coração com você nessa noite. Toda vez que a gente começa a falar o problema, parece que ele vai crescendo. Parece que foi colocado um fermento nele, ele começa a crescer rápido. Talvez nem era isso tudo, a pessoa faz uma tempestade num copo d'água. Mas toda vez, querido, que nós fazemos o contrário, isso funciona também. O problema nós não estamos dizendo que ele não existe, nós estamos dizendo que ele não pode prevalecer. E uma vez que eu começo a olhar para o Senhor, uma vez que eu começo a lembrar de tudo aquilo que ele fez por mim, aquilo que nós cantamos nessa noite, que Jesus é o nosso amigo, que ele nunca vai nos abandonar. Querido, uma vez que nós começamos a engrandecer o nome de Deus, aquele problema, aquela situação vai se tornar insignificante, porque Deus é grande, porque Deus é maior, porque nós temos uma aliança com o Senhor. O Espírito Santo vai vivificar o nosso espírito, vai brotar alegria dentro de nós, aonde muitas vezes era para nós estarmos chorando. Isso as pessoas não entendem, mas isso só pode vir da parte de Deus. Uma paz que excede todo o entendimento em meio ao caos, aonde Satanás e os seus demônios falam, pegamos ele.
E ele se levanta, a pessoa se levanta e começa a dar umas gargalhadas pela fé. Ele começa a rir da situação, porque sabe aquele pelo qual ele tem crido. Ei, Satanás, ele quer te matar. Não sei se você sabe disso. Satanás, ele quer te matar. Mas eu quero te dar uma boa notícia, ele não pode te matar. Desde que você permaneça na palavra de Deus, desde que você não abra brecha, querido. Desde que você não dá lugar para ele. E ele fica furioso comigo, com você. Ele não está aplaudindo, querido, o seu progresso. Ele vai levantar a circunstância mesmo. Mas deixa eu te falar, sempre do outro lado da circunstância tem um galardão. Eu li um livro, Movendo Montanhas. Eu acho que é esse o título. E o autor fala, Kenneth Reagan fala, que se nós soubéssemos o que estaria do outro lado da montanha, nós dávamos um jeito de remover essa montanha. Ei, querido, do outro lado disso que você está passando, existe algo grandioso. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Não sei se isso vai te alegrar. Mas se tem se levantado algo, querido, toda vez que nós começamos a crer em alguma coisa, parece que aquilo piora. É assim ou não? É só comigo? Estou crendo por uma provisão e começo a declarar a palavra naquela área. Ei, só parece que não está funcionando. Ei, mas depois que eu permaneço firme, que haja uma perseverança, e eu continuo falando a palavra, aquilo vai ser rompido, querido. Aquilo não tem o poder de segurar. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Diabo nem demônio nenhum tem o poder de segurar aquilo que Deus tem preparado para você. Eu não sei se isso te alegra, querido, mas ele não tem o poder de paralisar o plano que Deus tem para você. Ei, ele te cerca de um lado, do outro, ele coloca os demônios, ele faz tudo para te paralisar, mas ele não pode te paralisar. Você precisa olhar para baixo, ele está bem embaixo dos seus pés, você precisa dar uns pulos, você precisa sacudir a poeira e correr. Ei, para de olhar para as circunstâncias e avance. Tem pessoas aqui nessa noite que estão enfermas porque estão falando da enfermidade e não estão falando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por ela. E essa noite existe uma unção específica aqui nessa noite. Você crendo ou não, existe essa unção para esmiuçar, para despedaçar esse sofisma e você viver o melhor de Deus nessa terra. Eu não sei quanto tempo, querido, Satanás te aprisionou na mente. Porque o gigante hoje, querido, não é mais físico. Nós não estamos mais vendo o gigante. O gigante hoje está na mente. Eu ia tirar o espelho dali do banheiro e ia trazer aqui. Mas eu falei, não, vai que depois não dá certo aí de novo. Nós precisamos olhar o espelho, queridos. Mas eu não estou falando para você aquele espelho que tem lá no banheiro. Ei, o espelho que muda a pessoa é esse aqui. Ei, aquele lá pode ser que você acorde amanhã e dê uma olhada, você está do mesmo jeito. Mas se você olhar para cá, quem eu sou, quem eu posso, em Cristo Jesus, isso tem o poder de mudar a sua vida. Se fortalecer no Senhor todos os dias. Ei, render glórias ao Senhor mesmo sem vontade. Mesmo aparentemente que o caos esteja ali, nós não estamos dizendo para você, querido, que o caos não existe. Ele existe, mas ele é leve e momentâneo, ele é passageiro. Nós não vivemos de caos em caos, nós vivemos de glória em glória. Nós não vivemos de relatório em relatório, nós vivemos em saúde divina. Nós não vivemos mais na maldição da lei, querido. Nós não somos mais miseráveis. Hoje nós somos abençoados, nós somos prósperos. Nós não pedimos emprestar, nós temos para emprestar. Hoje nós somos, querido, aqueles que mantêm o reino de Deus. Nós somos generosos, nós somos filhos de Deus. Mas as pessoas muitas vezes estão olhando lá atrás. Estão olhando para o gigante e esquecendo de olhar para a uva. Abre a sua Bíblia comigo. Aleluia. Vamos chegar em um bom lugar essa noite. 2 Coríntios, capítulo 10.
Eu sei, querido, que uma fortaleza, ela não é feita de um dia para a noite. Se você parar aqui do lado, está sendo construída uma academia. Não sei se você sabe, aqui do nosso lado direito, do seu lado esquerdo, no caso, que você está sentado aí, está sendo construída uma academia. Aparentemente, olhando, parece que a obra está parada. Mas uma fortaleza está sendo estabelecida ali. Ei, pessoas cavaram para fazer o alicerce. Todos esses meses existem pessoas trabalhando ali. Ou seja, uma fortaleza, querido, ela não é feita de um dia para a noite. Pode ser que seja anos, querido, que pensamentos têm tentado te paralisar. Pode ser que tenha sido anos que você tenha até, por ignorância, confessado palavras negativas sobre você. Infelizmente, existem pais e mães que não têm o conhecimento da palavra e começam a alimentar aquelas crianças com palavras negativas desde que elas nascem. Começam a dizer que elas não vão dar para nada, que ela é uma burra, que ela não consegue, que ela não pode, que ela é mais uma fracassada. Mas deixa eu te dizer, querido, a unção de Deus tem o poder de esmiuçar toda e qualquer fortaleza. Eu não sei quantos anos demoraram para que isso seja criado dentro de você. Você não vai precisar mais vários anos para que isso seja quebrada. Hoje, se você crê na palavra de Deus, isso quebra hoje. O que eu e você precisamos fazer após isso é renovar nossa mente com aquilo que Deus diz ao nosso respeito e esquecer isso de uma vez por todas. Porque toda vez que eu penso no relatório negativo, toda vez que eu falo o relatório negativo, eu estou construindo um tijolo nessa obra. Toda palavra negativa é um tijolinho a mais. Todo pensamento ao contrário é um tijolinho a mais. Quando menos esperamos, querido, estamos rodeados pelo muro que nós mesmos construímos com as nossas palavras. Mas, querido, uma vez que eu digo a palavra de Deus, ei, não precisa sair tijolinho por tijolinho. A palavra de Deus tem o poder de ir na raiz do problema. Ei, você lembra de Jesus quando ele falou com a figueira? Você lembra de Jesus quando ele falou com a figueira? Ei, não começou a secar primeiramente as folhas e cair as folhas. Pedro, no outro dia passando, ele falou, mestre, começou a secar desde a raiz. Ou seja, a palavra de Deus, o poder de Deus, não vai começar a mudar daqui para baixo, vai mudar desde a raiz. E uma vez que o problema é solucionado na raiz, toda árvore, querido, mais cedo ou mais tarde vai apresentar. Eu não sei se você já viu, mas se você cortar um galho de uma árvore, aparentemente, durante algumas horas, ele permanece verde. É assim ou não? Mas com o passar do tempo, querido, aquilo vai murchando, vai secando. E é isso que está acontecendo comigo e com você nessa noite. Uma vez que eu estou exposto à palavra de Deus, o problema está sendo solucionado na raiz. E isso, querido, vai mudar o ponto de pessoas ver na minha e na sua vida aquilo que aconteceu. As pessoas vão ficar admiradas e eu e você somos testemunhas vivas que a palavra de Deus funciona, que Jesus é vivo, que é real e que nós estamos em uma aliança pela qual Deus está conosco em todo o tempo. Então nós não podemos, queridos, guardar para nós mesmos aquilo que Deus tem depositado dentro de mim e dentro de você. Nós precisamos compartilhar as boas novas. Nós precisamos ajudar as pessoas. Ei, o seu testemunho, querido, impacta a pessoa. Você precisa dizer. Por isso eu não tenho vergonha de dizer que eu fui alcoólatra. Porque eu já alcancei pessoas que estavam passando por esse período de vício. E eu falo para elas, ei, se Jesus entrou na minha vida e mudou isso da noite por dia, ela pode mudar na sua vida também. Ei, se você falar para se você falar com um ex-drogado, querido, ele vai falar a mesma coisa. Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida. Hoje o meu corpo está limpo. E você precisa compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei o que você precisa compartilhar. Talvez não seja um alcoolismo, talvez não seja droga, talvez seja um rompimento na área financeira, talvez era um ente querido, talvez é um filho seu
que mudou, eu não sei. Talvez é algo que você conseguiu desenvolver, foi uma habilidade nova. Eu não sei o que você tem para compartilhar, mas você tem algo para compartilhar que Deus fez na sua vida. Para, querido, de se juntar com a multidão. A multidão, querido, sempre vai murmurar. A multidão sempre vai ter palavras para acalentar o ego das pessoas. A multidão sempre vai te puxar para baixo, mas Jesus, querido, já te colocou muito acima. Precisamos olhar para Jesus. E vamos ler então 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento. Deixa eu ler de novo, que o vento atrapalhou aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, novamente. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você nota comigo aqui, querido, que o pensamento, ele tem um poder muito grande na minha e na sua vida. Você parou para observar que os pensamentos, eles estão ligados em todo o tempo. Não tem como nós pararmos de pensar, querido. Do mesmo jeito que o coração foi feito para bater, a nossa mente foi feita para pensar. Ou você está pensando em algo positivo, ou você está pensando em algo negativo. É simples assim. Por isso nós precisamos exercitar, querido, a nossa mente a ficar cativa à obediência de Cristo. Precisamos fazer esse exercício todos os dias. Em que eu tenho pensado? Deixa eu te falar, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, o que você tem pensado? Faz esse exercício nessa noite e presta atenção naquilo que você tem pensado, porque não tem como, querido, você está pensando em alguma coisa. Por isso nós precisamos, querido, renovar o nosso pensamento. Abre comigo aí Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19. 4:19 não, perdão, querido. 4:8. Olha só, querido. A instrução do apóstolo Paulo aqui para nós, a igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, fala aí, está falando comigo? Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você vê, querido, que o pensamento, ele é de suma importância na minha e na sua vida. Você gosta de café? Tem um filtro que filtra o café? É assim ou não? O seu carro, querido, o ar-condicionado tem um filtro que filtra o ar-condicionado. O seu aspirador de pó tem um filtro que filtra o pó. O seu carro, ele tem vários filtros. Ele tem o filtro de combustível, ele tem o filtro do ar-condicionado, ele tem o filtro de ar. Existem vários filtros, querido. E do mesmo jeito somos eu e você. Nós precisamos filtrar aquilo que tem chego na nossa mente.
E deixa eu te dar uma boa notícia. Nós já estamos equipados com esse filtro. Nós não estamos procurando esse filtro. Esse filtro já nos pertence. Se não está em linha com a palavra de Deus, não precisa, querido, eu me alimentar disso. Se não está trazendo paz, se não tem alegria, se está me deixando triste, se está me trazendo para baixo, eu rejeito esses pensamentos. Isso não faz parte da minha natureza. Eu penso em algo bom. As pessoas falam, os crentes, eles são positivistas. E nós somos sim, querido, nós pensamos positivo. Nós não pensamos negativo mesmo, nós pensamos positivo. Por isso que Deus pode agir em meu e em seu favor. Porque nós não pensamos conforme o mundo pensa. Porque lá fora, querido, se você parar um pouquinho e observar, as pessoas estão desesperançosas. As pessoas não têm uma perspectiva de vida. Elas estão esperando em uma pessoa, elas estão esperando em um governo mudar para que as coisas se ajustem, para elas viverem coisas boas. Mas eu e você não somos como o mundo. Nós temos, querido, uma esperança. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós sabemos, querido, que aquilo que Deus prometeu é ao meu e ao seu respeito, da parte dele sempre está de pé. Se nós olharmos as Escrituras, querido, Deus falou que enviaria Jesus e ele enviou. Foi assim ou não? Deus falou que ressuscitaria Jesus ao terceiro dia. Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia ou não? Jesus falou para os discípulos que não nos deixaria órfão. Ele nos deixou órfão, sim ou não? Não. Deus falou que Jesus vai vir buscar a igreja. Ele vai vir ou não? Sim, querido. Então, se Deus já cumpriu a sua palavra inúmeras vezes, não vai ser de agora para frente que ele vai mudar, não. Nós temos um Pai, querido, que não tem inconstância, não. Ele permanece bom em todo o tempo. Deus, ele não amanhece, querido, um dia bom e um dia ruim. Deixa eu te dizer, Deus, ele nem dorme para cuidar de mim e de você enquanto nós dormimos. Deus continua sendo bom em todo o tempo, querido. Pare de se desesperar a respeito da economia. A nossa querida economia é celestial. Não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua família. Seus filhos vão viver o melhor de Deus. Os filhos dos seus filhos, querido, vão ser supridos. Pare, querido, de assistir noticiários que traz algo para baixo, que tem tentado te paralisar. Na minha casa não vai faltar. Querido, se tudo parar, pare comigo e pense. Esses dias os bancos pararam, acho que 40 minutos. Os bancos digitais, Nubank, Inter, esses bancos digitais. Eu tenho uma loja. E as pessoas iam lá para pagar, queria fazer o Pix, estava fora do sistema. E as pessoas paravam, ficavam meio que desesperadas. E agora? Eu só tenho Pix, o que eu vou fazer? E eu falava para elas, imagina só se não voltar mais. Imagina só se esse banco não funcionar mais. A sua confiança está na onde? A confiança, muitas vezes, das pessoas, queridos, está nos recursos que ela tem. E esquece, queridos, que o profeta ele foi alimentado por um corvo. Esquece, querido, que na botija da viúva não faltou. Esquece, querido, que Deus supre ainda hoje. Que as pessoas eram conduzidas no Egito, querido, e não faltou nada. Que a roupa crescia, que a sandália do menino não furava, que não tinha nenhum enfermo. As pessoas esquecem quem Deus é e colocam a sua credibilidade, a sua confiança no mundo. Aonde o mundo, querido, está de mal a pior, não se agarre a isso, porque isso vai roubar o melhor de Deus na sua vida. Teve uma pessoa no ano que eu fiz o Rema, em 2017, chegou e falou: o ano que vem vai se levantar uma crise muito grande no Brasil, vamos começar a juntar. Sabe o que eu falei para ela? Eu vou começar a juntar agora. Eu tinha R$20 no bolso na hora, eu peguei e dei àquela pessoa.
Eu falei, toma, irmão, vamos começar a juntar. Porque as pessoas, querido, elas têm a tendência de querer ajuntar. Não estou falando que você não deve ter uma reserva, não estou falando que você não precisa ser organizado, eu não estou falando nada disso. Eu não estou falando para você, querido, viver uma vida de qualquer jeito, mas eu estou falando, querido, que aquilo que você tem não dita quem você é. Eu estou falando para você, querido, que se Deus falar algo para você e você obedecer, não vai faltar na sua vida. Se Deus te compartilhar algo para você dar e você dá, querido, não vai faltar. Porque Ele é seu supridor, Ele é a sua fonte, querido. E essa fonte é inesgotável. Eu não sei porque eu entrei nessa área, querido, mas deixa eu te falar. Pessoas estão aprisionadas, guardando muito. Sendo que Atos 10:35 é? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se é Atos 10:35. Que diz bem no finalzinho do versículo, que mais bem-aventurado é dado que receber. Deixa eu ver aqui. Mas tem um versículo que diz assim, depois eu vou procurar no final, você pode me procurar e eu te digo qual versículo que é. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ei, muda o quadro do seu pensamento, querido, não vai faltar. Talvez pessoas aqui têm negócios que estão fracassados, deixa eu te dizer, você não é um fracassado. Só faltou mais 10, era 10 mais 10. Atos 20:35, obrigado aí pelos universitários de plantão. Atos 20:35, no finalzinho do versículo diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ei, querido, eu não sei você, mas você é a resposta para uma pessoa. Ei, as pessoas lá fora, querido, não tem no que se agarrar. Elas estão desesperançosas. E eu e você, queridos, somos a resposta. Eu e você somos a resposta. O caminhão de lixo passa lá na frente da loja segunda, quarta e sexta. E deixa eu te falar, eu acho que eles gostam de fazer aquela rua, porque toda vez que eles passam, eu dou uma palma de banana para eles. Você pode falar, o que é uma palma de banana? Ei, para quem não tem, é muita coisa. Eles já passam, querido, me olhando para ver se eu estou ali na frente. Por quê? Porque na hora do lanche deles, eles têm a bananinha deles garantida. E deixa eu te falar, desde quando eu comecei a fazer isso, aumentou o número de vendas de banana. Você pode estar falando, isso é algo tão simples. Ei, deixa eu te dizer, Deus, Ele é simples também. Ele espera que nós tenhamos uma atitude diferente do mundo. Porque as pessoas do mundo, querido, se elas puderem, ela tira do outro. E eu e você, nós acrescentamos no outro. Eu e você, nós semeamos no outro. Eu e você não somos igual ao mundo, querido. Nós precisamos ser diferentes para que nós possamos desfrutar do melhor aqui nessa terra. Jesus já pagou um alto preço, querido, por mim e por você. Nós não podemos mais, querido, ter uma mente que nós vamos dar e vai faltar. Isso não é mais mente de filho. A mente de filho diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, quanto mais eu semear, mais eu vou colher. A mente de filho, querido, sabe que não vai faltar. Quantas pessoas, querido, nesse momento estão crendo por uma feira e no nosso celeiro está cheio, muitas vezes, de feijão com cupim, com feijão, muitas vezes, com traça, que está lá tão velho. E muitas vezes nós jogamos no lixo. É algo simples um pacote de feijão, sim ou não? Mas para quem está passando fome, querido, é uma resposta de Deus. Se você não tem o pacote todo, querido, tenha meio pacote, você dá o meio pacote. Se você não pode dar uma cesta, um sacolão, não sei como é chamado aqui, dá a metade. Crianças estão ouvindo essa palavra ali agora. Se você não pode, querido, dar
um suco do bom, um refrigerante do bom, pelo menos, querido, dá um pão, dá um biscoito, dá alguma coisa. Faça alguma coisa, querido, por esses futuros homens e mulheres de Deus que estão aqui do lado. Mas muitas vezes nós queremos só para nós. A minha família, a minha casa, meu ministério, a minha empresa. E está deixando de desfrutar de uma virada de chave na sua vida, pela qual, muitas vezes, o que você e eu precisamos fazer é dar uma semente. Todo rompimento vai vir disfarçado de oportunidade. Todo rompimento vai vir disfarçado de oportunidade. Amém. Eu não sei se você acredita assim, mas eu creio assim. E todas as vezes que houve um rompimento na minha vida, todas as vezes se levantou uma oportunidade. O que eu posso fazer por uma pessoa? Muitas vezes nós queremos só receber. E nós temos muita coisa para dar a uma pessoa. Nós temos um abraço, nós temos uma palavra, muitas vezes nós temos um recurso. Nós temos até um mantimento sobrando em nossos celeiros. Muitas vezes, queridos, nós estamos crendo em algo grandioso da nossa parte, mas não estamos dispostos a fazer algo para que aquilo se rompa na minha e na sua vida. Talvez você tenha crido para que seu jovem seja livre. Comece a orar por jovens. Talvez você tenha crido para que o seu jovem saia das drogas. Comecem a orar por jovens que são usuários de droga. Fernando Leal e Miriam, eles queriam ter filhos. E os relatórios médicos diziam que eles não podiam ter filhos. E eles começaram a orar por mulheres que queriam engravidar, e essas mulheres começaram a engravidar. E essas mulheres começaram a ter menino, e Satanás na mente deles, aí ó, você ora por pessoas, elas recebem e ela tem filhos e vocês não podem. E eles permaneceram firmes. Hoje eles têm 2 filhos. Ei, aquilo que Satanás diz que não vai dar é mentira. Ei, a Bíblia classifica ele como mentiroso, pai da mentira. Ei, se ele está falando que não vai dar certo, que você não consegue, que a sua vida não muda, ei, isso é mentira. Se ele está falando que você não pode, que os seus filhos são fracassados, que você não tenha condições de colocar seu filho em uma escola particular, ei, deixa eu te falar, isso é mentira. Conheço muitos empresários muito bem-sucedidos, que na maioria das vezes eles não sabem nem ler nem escrever. Então não vem dizer para mim que Deus não pode pegar uma pessoa e mudar o quadro daquela pessoa, porque Ele pode. Não venha dizer para mim que Ele não consegue, porque Ele consegue. Não venha dizer para mim, querido, que a sua família, que eu não sei qual é o problema, que você vai permanecer com isso para sempre. Isso é mentira, Ele pode. Na verdade, Ele quer, e Ele já fez através de Jesus Cristo, só precisamos nos posicionar. Amém. Pessoas colocando a culpa em Deus, pela uma vida, muitas vezes, que não está de acordo com aquilo que ela queria, sendo que a resposta já está dentro dela. Amém. Teve uma pessoa, querido, que estava ministrando, eu não sei qual foi o culto, eu não sei na onde que eu assisti isso, que uma pessoa chegou passando por um problema e ela foi orar por aquela pessoa. Ó, você precisa fazer isso, você precisa declarar a palavra, você precisa ficar firmado na palavra, e ela passando pela mesma coisa. Depois que ela fez essa oração, a mente dela caiu em si e falou, opa, eu tenho uma resposta dentro de mim, para mim também. Porque nós somos rápidos em dizer para as pessoas o que funciona, mas o que funciona para as pessoas funciona para mim também. Nós servimos no centro de cura e nós damos para elas, querido,
a bandeja já pronta, o que elas precisam fazer. Mas muitas vezes, queridos, circunstâncias se levantam na nossa vida e nós não somos rápidos assim para fazer o que nós mandamos as pessoas fazer. Nós precisamos ser rápidos, queridos. Ei, o maior beneficiado precisa ser eu e você. Ei, o maior beneficiário dessa palavra precisa ser a minha família, precisa ser a minha casa, que essa palavra funciona. Eu não estou falando que a adversidade não se levanta, que gigante não se levanta. Eu estou dizendo que eles não podem permanecer, eles não podem prevalecer para sempre. A palavra de Deus, querido, é a palavra final sobre toda e qualquer circunstância. Aleluia. Queria chamar o irmão aqui, vamos louvar um pouquinho. Pare de olhar para o gigante, olhe para o cacho de uva. A terra que Deus já te deu é uma terra boa. A sua família é a melhor família que você poderia ter. O seu casamento é o melhor casamento que você poderia ter. Começa a falar aquilo que você quer ver. Começa a regar com palavras e você vai ver o resultado na sua vida. Começa a dizer, querido, como vai ser o seu futuro. Satanás, ele pinta um quadro para nós, mas esse não é o quadro verdadeiro, não. O quadro verdadeiro é aquele que nós pintamos com a nossa língua. É aquele que nós falamos como vai acontecer. Ei, Satanás, ele sempre vai pintar um quadro de derrota, ele sempre vai pintar um quadro de fracasso. Ele sempre vai pintar um quadro para nos deixar para baixo. Mas eu e você temos a resposta dentro de nós. Eu e você, nós somos revigorados, fortalecidos no Senhor todo dia. Eu e você, queridos, temos um plano e um propósito pelo qual Deus designou para mim e para a sua vida. Eu e você não somos fracassados. Eu e você não vamos viver enfermos. Eu e você não somos derrotados. Eu e você não somos miseráveis. Eu e você somos mais que vencedores. Eu e você somos amados. Eu e você somos justificados. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Eu e você temos para dar e para emprestar. Eu e você, queridos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Eu e você somos imagem, eu e você somos acolhidos no braço do Pai todos os dias. Eu e você somos sempre conduzidos a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ei, eu e você somos sempre conduzidos em triunfo. Ei, eu e você sempre, queridos, temos da parte de Deus, em Cristo Jesus, o sim e o amém. Eu e você, queridos, temos uma vida bem-sucedida. Nós não podemos, queridos, olhar para aquilo que não está acontecendo. Ei, isso é leve, isso é momentâneo, isso já passou na sua vida. Ei, você não vai viver assim para sempre. Você vai desfrutar, querido, de dias grandiosos. Eu não sei qual foi o plano que você fez para 2025. Mas lá na minha casa, eu e minha esposa, nós confessamos quase todos os dias. 2025 é o melhor ano da nossa vida. E deixa eu te dizer, essa semana que passou eu lembrei a ela. Já aconteceu muitas coisas. Mas se está acabando o ano, significa que vai acontecer tudo ainda esse ano. Ei, existem coisas grandiosas. Não é porque o primeiro semestre não aconteceu do jeito que você queria, que o segundo semestre vai terminar do mesmo jeito, não. Talvez no primeiro semestre você não se posicionou do jeito que deveria se posicionar. E agora tem o privilégio de se posicionar certo. Ei, 2025, querido, não é porque é o ano 2025. É porque nós estamos aliançados. Porque 2025, 2026, 2030, 2050, se Jesus não voltar, querido, Deus continua sendo o mesmo. Ei, eu não sei, querido, quanto tempo vai passar para Jesus voltar, mas todos os dias existe um recurso da parte de Deus para que você viva bem aqui nessa terra. Você tem uma mente sã. Ei, você tem um corpo saudável.
As taxas estão funcionando perfeitamente no seu corpo. Ei, diabetes não faz parte da sua natureza. Ei, veias, queridos, que estavam querendo nessa noite ser obstruídas. A unção de Deus, querido, está desobstruindo veias nessa noite. Pessoas que precisariam fazer cateterismo, pessoas que iam precisar fazer cirurgias do coração, não vão precisar mais. Por causa que a unção de Deus está entrando, querido, nessa área agora. E se você, querido, de agora para frente tiver uma alimentação saudável, isso não vai voltar mais na sua vida. Se você declarar a palavra, querido, você vai desfrutar de uma saúde boa, um corpo perfeito, uma mente perfeita. Aleluia. Ai, Satanás tem levantado, querido, circunstância. Ei, é hora de rirmos um pouquinho. É hora de rirmos um pouquinho. Eu não sei o que você precisa, se é uma piada engraçada, eu não sei o que você precisa para rir. Mas eu quero dizer que essa situação em Cristo Jesus já foi resolvida. Eu não sei se é uma promoção, eu não sei se é um emprego que você precisa. Eu não sei do que você precisa, querido, mas se aquilo que você precisasse só de uma risada sua, você riria ou não? Ei, o profeta Naamã, ele foi para ser curado e ele queria uma imposição de mãos. E a ordem que deram a ele foi: vai e se lave 7 vezes no Rio Jordão. Parecia algo tão simples, não é mesmo? Ei, talvez o que tem tentado te aprisionar seja só dar uma risada nessa noite. É simples, não é? É tão simples rir, não é? É tão fácil a gente rir, mas isso é poderoso, querido. E isso liberta, isso muda a chave, isso muda quadro na nossa vida. Se nós rirmos pela fé, querido, sabendo em quem nós temos confiado, querido, isso tem o poder de mudar. Isso tem o poder de transformar, querido. Talvez, querido, você queria algo mais difícil para você fazer nessa noite. Talvez você estava esperando algo da parte de Deus sendo tão difícil para ser feito. E a instrução de Deus é só dar uma risada. Olha só. Parece loucura, não é mesmo? Realmente é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Eu poderia orar por você? Você mesmo. Não, você de trás. Não, a mulher. Você. Não fica com vergonha, não. Vem aqui. Você está precisando sorrir, mulher. Você pode me dizer quanto tempo faz que você não sorri? Você pode me dizer nessa noite? Ei, querida, essa mulher fazia tanto tempo que ela não sorria. Eu não estou querendo te emocionar, querido. Eu estou dizendo que a unção está aqui nesse lugar. Você crendo ou não, querido, a unção está disponível. Se você vai receber ou não, querido, só depende de você, não depende de mim. A palavra foi ministrada, querido. Eu não preciso, querido, te motivar, querido. Se a palavra não te motiva, nada mais tem o poder de te motivar. Se fosse você que estaria aqui na frente, você estaria de pé nesse horário, você estaria agradecendo o Senhor. Você não precisa do louvor, querido. Deus ouve os louvores que saem do seu coração através dos seus lábios. Ei, fica de pé nesse momento, começa a engrandecer o nome do Senhor. Ei, essa mulher está sendo alcançada nessa noite, eu já saio daqui satisfeito demais.
Eu já saio daqui satisfeito demais, querido, com o que Deus fez na vida dessa mulher. Ei, de hoje para frente a vida dela não será mais a mesma. Ei, aquilo pelo qual eu vim fazer aqui nessa noite, eu já estou satisfeito demais. Mas muitas vezes, querido, nós não nos alegramos com os outros, porque não é com nós. Essa mulher estava sendo aprisionada, querido, por pensamentos negativos, que não ia dar certo, pensamentos de suicídio. Pode cantar essa bem baixinho. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu. Como um sacrifício vivo, na presença onde há e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá. Deus sempre proverá. Aleluia. Aleluia. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui nessa noite. Eu sei que vocês queriam que eu impusesse as mãos sobre vocês, porque eu ministrei a palavra. Mas existe uma unção na vida dela, de coisas que ela já rompeu, em circunstâncias pela qual o diabo falou para ela que seria o fim, e ela rompeu em fé, e ela rompeu muitas vezes declarando a palavra, mesmo sem vontade, aonde ela riu muitas vezes em situações que era para ela estar chorando. Existe uma unção na vida delas, que vai ser transferida para a vida de vocês nessa noite. Eu sei que vocês queriam que eu impusesse as mãos sobre vocês, porque eu ministrei a palavra e isso estava tudo certo. Mas nessa noite o Espírito Santo quer fazer diferente. Não estou falando que não tem uma unção na minha vida, não estou falando que a unção não está disponível nesse momento. Eu estou falando que existe uma unção na vida dela, e essa unção que está na vida dela vai ser transferida para vocês nessa noite. E vocês vão receber de Deus através da vida dela, como se estivessem recebendo de Deus através da minha vida. Ela vai orar por vocês. Ela vai impor as mãos sobre vocês. Ela vai dar um abraço em vocês. E vocês vão se sentir como se Deus estivesse fazendo isso na vida de vocês. Você era aprisionada por pensamentos negativos. E a partir de hoje você não vai ser mais aprisionada. Você é livre a partir de hoje. Você tem uma vida plena na sua jornada. Você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Aquilo que Satanás falou para você, isso é tudo mentira. Você é amada, você é protegida, você é abençoada, você é cuidada. Ei, você é imagem e semelhança de Deus. Você não vai morrer antes do tempo. A sua vida não vai ser ceifada. Você vai viver o propósito pelo qual Deus designou para você viver. Aonde você colocar as mãos de agora para frente vai prosperar. Aonde você colocar as plantas dos pés você vai possuir. Aonde existia tristeza, a alegria vai reinar. Por causa da unção de Deus. Por causa dessa palavra que transforma toda e qualquer circunstância. Aquilo que você tem crido, aquilo que você tem falado, não está demorando.
Não está demorando. Muitas vezes nós falamos, está demorando. Não está demorando. Eu sei que você, com a percepção que você tem e com a vontade que você tem, você queria que já tivesse acontecido. Mas com Deus não é assim. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero dizer para você, não desfaleça naquilo que você tem dizendo. Não fale ao contrário daquilo que você tem falado, porque está acontecendo sim. Satanás tem mentido para você dizendo que não está funcionando, mas está funcionando sim. Deus está confirmando nessa noite que está funcionando sim. Não retroceda com palavras negativas, continue dizendo a palavra. Continua sendo fortalecida na palavra, perseverando. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver aquilo que você tem falado. Isabela, vamos louvar o Senhor. Aleluia! Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hey, hey. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. 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 Aleluia. 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 Obrigado, Isabela. Quero dizer algo para você. Não foi o seu emprego que te transferiu para cá. Você não está aqui por acaso. Não estou querendo te emocionar, não estou querendo dizer ser espiritual. Eu preciso seguir a direção do Espírito, porque senão ele não vai me confiar coisas maiores. Você já parou para imaginar, se você veio para cá para alcançar somente uma pessoa no seu trabalho, com o seu comportamento, com o seu horário de chegada, com o seu proceder, no falar, no fazer. Você já parou para pensar a respeito disso? Não parou. Talvez nós questionamos, mas Deus, Ele conhece o quebra-cabeça pelo completo. Talvez nós achamos que nós estamos fora muitas vezes. Aparentemente, pode ser que você pense, eu perdi, nós estávamos em uma estação tão boa, parecia que agora tudo estava funcionando perfeitamente, mas chegou o tempo. Chegou o tempo do Senhor confiar coisas maiores à vida de vocês. Chegou o tempo de vocês serem respostas em lugares diferentes.
E Deus precisa de você. Existe coisa que só você pode fazer em determinado lugar. Então não trabalhe mais como se você estivesse trabalhando simplesmente por um salário. Todos os dias você coloque em suas orações: Pai, eu sou resposta sua naquele lugar. E você vai ver um rompimento na vida financeira de vocês. Você vai ver portas abertas para o seu esposo. Você vai ver os seus meninos crescendo em escolas que você nunca imaginou colocá-los. Você vai ver eles tendo a amizade que você nunca imaginou eles tendo, por causa da obediência ao Senhor. Toda vez que nós obedecemos uma instrução do Senhor, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Amém? Então existe uma graça para esse tempo. Existe um favor de Deus que só Ele pode proporcionar na família de vocês. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E eu quero dizer para vocês que vocês podem contar conosco. Porque toda vez que nós viajamos, nós chegamos em lugares onde nós encontramos os nossos irmãos. A família da fé, ela é grande demais. Vocês não estão sem amizades aqui nessa cidade. Vocês não estão sozinhos aqui. Vocês têm quem pode contar. Vocês têm o nosso pastor, vocês têm Márcia, vocês têm eu, vocês têm a minha esposa, vocês têm essas pessoas aqui. Vocês podem contar conosco. Podem contar com as nossas orações. Talvez tenha alguma coisa que vocês estejam precisando. Talvez de repente até uma comida, vocês não sabem onde encontrar. Vocês podem falar conosco. Eu não sei o que vocês precisam, mas deixa eu dizer, vocês podem contar conosco sempre. Eu não sei para onde o Senhor vai direcionar vocês, mas isso que o seu marido fez aqui nessa noite, ele semeou algo grandioso na parte de Deus. Ei, Deus, ele não é injusto. A Bíblia diz que o serviço que nós prestamos ao Senhor não passa desapercebido, pelo contrário, coisas que vocês iriam precisar já tem um suprimento por causa da disposição do coração de vocês. Então fiquem livres e toda vez que precisarem, pode contar conosco sim. Amém? Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Então, como ele estava falando aqui nesse finalzinho de alegria, né? Se você quiser sentar, você pode se sentar. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nos mantém de pé. Amém? E por causa disso, eu também quero saber se entre nós existe alguém que não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Eu costumo dizer que confessar Jesus é reconhecer que alguém morreu por você para pagar aquilo que você não tinha como pagar. É simples assim. Então, reconhecer Jesus como Senhor é reconhecer que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou. Existe alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e quer fazer isso nessa noite? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, também, depois que a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, existe um presente da parte de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Aqui a gente não ensina a falar em outras línguas, mas ensinamos a palavra e mostramos que é bíblico o batismo com o Espírito Santo. Se existe alguém no nosso meio que não é batizado ainda com o Espírito Santo, que deseja nessa noite, nós vamos estar instruindo a você como está escrito na palavra a respeito do batismo no Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que quer ser batizado no Espírito Santo que ainda não fala em outras línguas? Todos cheios, todos nascidos de novo. Culto para crente. Glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que deseja oração por cura, que está passando por alguma enfermidade ou alguma dor, que quer oração para cura? A gente entende que na palavra de Deus diz que se nós colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Nós cremos nisso, porque está escrito na palavra. Tem alguém sentindo dor, alguma enfermidade, algum diagnóstico? Não? Eita, pastor, isso é uma igreja abençoada, viu?
Tem algum visitante em nosso meio que nunca veio aqui? Que está vindo pela primeira vez? Tem? Amém. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Volte sempre. Sinta-se em casa. Sempre que você vier, você será sempre bem-vindo em nosso meio. E se quiser trazer mais gente, também pode trazer, que será bem-vindo também. Tá bom? Os nossos cultos é aos domingos, às 8 horas da noite. E nas quintas-feiras, 8 horas da noite. Tá bom? Seja bem-vinda. Glória a Deus. Tem algum aniversariante de domingo pra cá, aqui em nosso meio? Tá, glória. Tem essa menina linda aqui no nosso meio. Você pode estender a sua mão para cá. Declare sobre a vida dela aquilo que você gostaria que fosse para você. Pai, eu te rendo graças pela vida de Lília. Eu declaro sobre a vida dela sabedoria, paz, muitos anos de vida, muitos anos com saúde, de acordo com como diz a sua palavra. Em nome de Jesus, eu declaro Lília sendo participando do seu reino em tudo o que ela precisar, Pai. Você suprirá a vida dela. Eu declaro sabedoria, paz, eu declaro discernimento, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Falamos sobre dízimos e ofertas. Amém? Dízimos e ofertas é bíblico, meus irmãos. Por isso que nós fazemos aqui. Amém? Você pode abrir aí comigo em 2 Coríntios 9, no versículo 10. Geralmente, quando eu vou falar sobre dízimos e oferta, eu abro esse versículo para que seja bem entendido sobre o que a gente está falando aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, está falando de Deus, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. No versículo 11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Então a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Em outras passagens também diz que aquilo que o homem semear, ele também colherá. E a Bíblia está dizendo aqui na sequência, né, no versículo 11, que diz assim que Deus pode nos enriquecer em tudo, mas não é para nós, é para toda generosidade, para que através de nós as pessoas rendam graças a Deus. Eu não sei você, mas eu já passei por coisas de abençoar pessoas, que as pessoas renderam graças por causa da bênção que eu liberei sobre a vida dela. Então Deus é quem dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então se Ele dá semente, Ele também vai multiplicar a tua sementeira. Amém? Então com esse entendimento sobre isso, você pode trazer o seu dízimo e as suas ofertas. Se você não congrega aqui, o seu dízimo você entrega na sua igreja, mas você pode ofertar. Amém? Então pode vir. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de Jesus que nos chamou, por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Para reinar em vida. Vida tem paz, amor, alegria, plenitude da vida de Deus. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar. Pai,
Pai, te rendemos graças por cada dízimo, por cada oferta que foi trazido a esse lugar. Obrigada pelo entendimento que os meus irmãos têm. Eu declaro eles escolhendo, Senhor, aquilo que você tem para a vida deles por obediência. Em nome de Jesus, declaramos frutificando cada semente, sendo usado com sabedoria, de acordo com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não acompanhou as nossas redes sociais, o nosso Instagram é Verbo da Vida Malvinas. Você pode estar indo lá conferir algumas coisas, né? Tudo que a gente vai fazer, todos os cursos, todos os eventos, a gente sempre está colocando lá. Então, também as postagens que você faz, que a gente faz, se você comentar lá, o Instagram vai jogar para mais pessoas, tá bom? Então, a gente pede a sua colaboração para estar interagindo lá na nossa rede social, tá bom? Dia 22, às 7 horas da noite, nós vamos ter o culto das mulheres. Então, a irmã já está sabendo que dia 22, o próximo sábado, tem culto para as mulheres. Então, traz as suas amigas, sua vizinha, sua prima, sua mãe, sua irmã. Tá certo? Então, nossos cultos de mulheres têm sido bênçãos. As mulheres recebem aqui. A gente também tem lanche no final. A gente não gosta de conversar muito, né? As mulheres, né? Então, depois do culto, a gente tem comunhão, tem fotos, tem tudo que a gente gosta. Então, venha dia 22, às 7 horas da noite. Venha, traga mais 1 ou mais 10, quantas você conseguir trazer. Tá bom? Dia 6 de dezembro, nós teremos mais um bazar. Qual é o propósito do nosso bazar? O propósito do nosso bazar é comprar os ar-condicionados da nossa igreja, tá bom? Nós já conseguimos um ar-condicionado e dia 6 nós vamos fazer mais um bazar. Você pode estar divulgando para as pessoas, você também pode estar trazendo peças, se você tiver, para contribuir com esse tempo. Você já pode ver os nossos ar-condicionados instalados? Amém. Nós estamos crendo e fazemos para poder ver acontecer, porque a fé tem ação. Amém? Então, nossos ar-condicionados já estão nos aguardando aqui para a gente chegar todo, né, bem arrumado e sem passar por calor. Tá certo? Glória a Deus. Nosso próximo culto, quinta-feira, às 8 horas. E é isso aí. Então, pratiquem a palavra, que o maior beneficiado é você em praticar a palavra de Deus. Amém? Vão na paz, em nome de Jesus. Amém. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres do meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário o poder de Deus. Porque o maior habita em mim. 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 Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural que aconteceu. Antes de acontecer.